Olá, me chamo Ramon da Silva Dias e vim apresentar para vocês um estudo intitulado As Representações Sociais de Homens e Idosos Espanhóis sobre a Pandemia de Covid-19, orientado pelo professor Dr. Ludwigson Fernandes de Araújo. O envelhecimento demográfico é um fenômeno global, inegável, atual e irrevogável. E a Espanha não poderia deixar de ser destacada, pois é um dos países mais envelhecidos dentro do contexto da União Europeia, com a população idosa representando 20% da sua população, das quase 48 milhões de pessoas existentes no país, com estimativas para compreender mais de 37% da sua população até 2050. Entre os anos de 2020 e 2023, a Espanha representou um dos países da União Europeia com as maiores taxas de mortalidade por Covid-19, especialmente entre a população idosa. Entre os fatores de risco podemos destacar a idade avançada, ser do sexo masculino, comorbidades associadas, entre outros fatores socioeconômicos e biopsicossociais que agravaram a pandemia e a disseminação do vírus, principalmente entre os homens idosos espanhóis. Então, a pandemia emergiu como um fenômeno de magnitude sem precedentes e, dentro desse contexto, para entender a percepção que esse grupo populacional de homens idosos espanhóis tem sobre a pandemia de Covid-19, utilizamos o suporte teórico-metodológico da teoria das adaptações sociais, e elaborado por Sérgio Moscovici, que tem o intuito de transformar tudo aquilo que é estranho e não familiar em algo familiar. O estudo teve por objetivo geral investigar as representações sociais da pandemia de Covid-19 entre homens e idosos espanhóis, e específicos descrever os fatores psicossociais relacionados à representação da pandemia de Covid-19 de homens e idosos espanhóis, compreender as representações sociais dos impactos da pandemia de Covid-19 entre homens e idosos espanhóis, correlacionar os dados demográficos às representações sociais de homens e idosos participantes. Trata-se de um estudo qualitativo, descritivo e exploratório com dados transversais e amostra probabilística, não probabilística por conveniência, que passou por todos os procedimentos éticos do Comitê de Pesquisa com Seres Humanos sobre este parecer, mediante a assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido com os participantes que concordarem em participar da pesquisa. Foram utilizados dois instrumentos, o questionário sociodemográfico e uma entrevista estruturada, com uma pergunta disparadora. O que você entende sobre a pandemia de Covid-19? Os dados dessa pesquisa foram coletados de forma online por meio da adaptação desses instrumentos a um questionário do Google Formulário, que foi compartilhado por meio das redes sociais e através de aplicativos de idioma, também compartilhado por uma rede de contatos. Contou-se com a participação de 62 homens idosos espanhóis, com idades entre 60 e 88 anos, em média de idade de 67,29, por meio desses critérios de inclusão. Os dados obtidos da pesquisa foram analisados através de dois softwares. Os dados do questionário sociodemográfico foram analisados por meio do SPSS para uma análise descritiva e caracterização dos participantes, e os dados da entrevista estruturada foram analisados por meio do Eramotec, através da análise de classificação hierárquica descendente. A população caracteriza-se por metade deles foi diagnosticado com Covid-19, a maior parte deles não possui comorbidades. O nível de ensino vai até o nível, a maior parte deles até o nível secundário, que é até o ensino médio, e alguma parte deles até o nível superior. A maior parte deles já é aposentada, mas a grande parcela ainda trabalha de maneira formal, e a renda vai até de um salário mínimo a 3 salários mínimos. A partir da análise empregada, o material foi agrupado em 32 segmentos de texto, que são as entrevistas, que compõem 3 classes distintas, que representam o denograma das representações sociais da pandemia de Covid-19 entre os homens idosos espanhóis. A classe 1 representa os desdobramentos significativos da pandemia, a classe 2, as percepções e concepções sobre a pandemia, e a classe 3, as consequências do vírus e o manejo da pandemia. Dentro desse contexto, podemos destacar diversos fatores, como que essas representações estão centralizadas e focadas no impacto do Covid-19 no contexto espanhol, que representou essa vulnerabilidade do sistema de saúde e a expansão das desigualdades sociais preexistentes, devido à má gestão governamental da pandemia, o que impactou diretamente na saúde mental e em diversos agravos físicos e psicossociais nos idosos, que de certa forma agravou também a vulnerabilidade dos idosos, que tiveram a menor propensão à adoção de medidas preventivas, principalmente entre os homens idosos, e dentro desses casos, o maior número de problemas de saúde e gravidade dos desfechos clínicos associados à doença. Dentro desse contexto, houve maiores taxas de letalidade entre o grupo com a maior imunossenescência e senilidade, que são as comorbidades associadas. E a partir das representações sociais, percebemos que foi uma crise humanitária amplamente destacada pela mídia, que teve impacto diretamente nessas representações, as fake news, e dentro das representações obtidas no estudo, percebemos representações conspiracionistas e negacionistas aliadas a essa desinformação vinculada sobre a pandemia, e impactou diretamente na mudanças sociais e de hábitos. Com esse estudo, percebemos que as representações estão ancoradas em representações negativas e céticas. Dentro da interseccionalidade com os dados sociodemográficos, percebemos que a população idosa emergiu como uma população bastante vulnerável. E dentro desse contexto, tiveram que sair das suas casas para trabalhar e manter sua subsistência e também, a partir disso, sofreram com etarismo e outros fatores biopsicossociais. Dentro dessa expectativa que obtemos dentro do estudo,
tivemos algumas limitações, como o material de estudo referente à temática, e com isso temos a expectativa de produção de novos estudos que abarquem sobre essa temática, e houveram outras limitações. Além de ser um novo contexto, com um novo idioma, a população, de apenas 62 que conseguimos, não pode ser generalizada ao contexto total da Espanha. Com esse estudo, esperamos a implementação de melhorias nas práticas psicossociais frente à velhice. Estas são nossas referências e agradeço a todos os membros do Núcleo de Pesquisa Psicoxeron, em especial ao Dr. Gleidson Fernandes, bem como às instituições UFDPA e CNPq pelo fomento à pesquisa.